Olá, meus amigos do NEAF, futuros escreventes, professor Douglas Oliveira, Facebook Douglas Oliveira, esse é o NEAF e hoje é a Semana do Escrevente. Estamos aqui especialmente requisitados pelo professor Alessandro Ferraz para falar um pouquinho sobre cada matéria e a possível prova e as possíveis questões de prova do concurso Escrevente Interior, edital 2015. E nesse vídeo vamos falar sobre normas da corregedoria. Normas da corregedoria que estão disponíveis no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, cujo endereço se encontra aí na tela. Legal? Outra coisa muito importante, meus amigos, é que houve grande, ou pelo menos significativa, alteração do edital de 2014 da capital para esse edital de 2015, com as circunscrições do interior. Está aí na tela, vou destacar para você que no tomo 1, capítulo 3º, seção 8ª, foi incluída aqui mais uma subseção. Esta subseção não tinha no concurso da capital, legal? Além disso, foram incluídos mais dois tópicos, né? Dois tópicos, conforme você pode observar aqui. O tomo 1, capítulo 11, que não caía, não é? Entrou para o edital 2015. Primeiro, sessões 1, 2 e 5 na sua íntegra. Depois, na seção 6, apenas as subseções aqui mencionadas, ou seja, 1, 3, 5 e 13. Portanto, está aí em destaque as alterações, ou melhor dizendo, os acréscimos que houve no edital do Escrevente da Capital. Além disso, você deve observar o seu artigo 105, parágrafo 3º. O artigo 105, parágrafo 3º, meus amigos, ele foi atualizada a sua redação. Ou seja, a sua redação foi modificada, foi alterada depois do edital da capital, ok? Depois do edital da capital. Está aí na tela. Olha só, a nova redação do artigo 105, parágrafo 1º, diz o seguinte: nos mandados em geral constarão todos os endereços dos destinatários da ordem judicial, declinados ou existentes nos autos, inclusive do local de trabalho, meus amigos, inclusive do local de trabalho. Então, também houve esta alteração no artigo 105, parágrafo 1º. Além disso, meus amigos, é preciso dizer que estas normas foram completamente modificadas no final do ano de 2013 e que, portanto, qualquer material editado antes do concurso de 2014 está completamente desatualizado. Questões anteriores à prova de 2014 podem estar completamente equivocadas depois desta atualização. Além do mais, vale dizer o seguinte, que mesmo assim, as apostilas editadas antes da publicação do edital de 2015 também estão defasadas pelos motivos que eu acabei de mencionar. Legal? Então, o ideal é que você tenha um material atualizado na data da publicação do edital de 2015 do concurso para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, envolvendo ou englobando as CJs do interior, legal? Antes disso, muito cuidado para não dizer joga fora, não presta, não serve, mas muito cuidado, porque o ideal é que seu material tenha sido atualizado no dia da publicação do edital de escrevente das CJs do interior. Legal? Bom, vamos lá. Primeira dica, meus amigos, para vocês aí, alunos e não alunos do NEAF, né? Parabéns aí,
Boa sorte na prova desde já e vamos que vamos. Meus amigos, antes de falar até do artigo 20, tem que dizer o seguinte: normas de serviço da Corregedoria é a matéria que terá mais importância na sua vida funcional como escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque são as normas exatamente que dizem que tratam do seu assunto principal futuro, que é o seu trabalho como escrevente. O que deve ser feito, como deve ser feito, não é? De que forma, de que maneira, quando, como, em que prazo. Assim, meus amigos, as normas da Corregedoria, embora no último concurso tenham sido apenas 4 questões, na sua vida prática tem utilidade ímpar e singular. Além disso, vale lembrar o seguinte: 4 questões que não se pode olvidar. Teve gente no concurso anterior que ficou por uma, teve gente que ficou por 2, por 3, por 4. Então, que essas 4 questões de normas, que não é difícil, que é a matéria até uma das mais legais do nosso concurso, justamente porque revela o dia a dia, seja então estudada o suficiente para gabaritá-la, ok? Vamos lá, falar um pouquinho das normas, gente. Primeira coisa, olha só. Primeira coisa, que lindo, seção 2 do capítulo 2º, né? Então, ou seja, o edital pulou o capítulo 1º, foi direto para o capítulo 2º. Ele já começa dizendo, ó, que existem livros e classificadores obrigatórios. Livro, todo mundo conhece. Classificador, todo mundo já viu, mas talvez não conheça por esse nome. Classificador é qualquer objeto utilizado para guardar papéis e documentos de forma organizada, de forma classificada, ou seja, com critério, que pode ser o cronológico, que pode ser a ordem alfabética, o índice, etc. e tal. Livros e classificadores não se confundem. Uma coisa é livro, outra coisa é classificador. E o artigo 20, nesse contexto, diz: haverá em cada serventia judicial, meus amigos, é onde trabalha o serventuário da justiça, que é um auxiliar da justiça, não é verdade? E vale lembrar, portanto, que o serventuário da justiça também é uma maneira de se chamar o escrevente. E serventia judicial, portanto, é onde trabalham os serventuários, os escreventes, também conhecido como cartório judicial ou ofício de justiça. Mas é exatamente nos ofícios de justiça, os ofícios de justiça que cuidam dos processos judiciais, não é? Mas nem tudo no fórum, nem tudo no tribunal é cartório judicial. Existem outras repartições. E além disso, temos um E aqui: demais estabelecimentos sujeitos à fiscalização correcional do Poder Judiciário, cartório de notas, cartório de registro de imóveis, delegacias de polícia, estabelecimentos prisionais, unidades da Fundação Casa, são fiscalizados, sim, meus amigos, são fiscalizados pelo Poder Judiciário. Por isso é que se diz aqui, ó, em cada serventia judicial, em cada repartição e nos demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização, haverá o quê? Um livro de visitas e correições. E nesse livro de visitas e correições, que tem 50 páginas, serão colocados os atos, melhor dizendo, os termos dessas visitas, que nada mais, enfim, na verdade, as atas dessa visita, não é? Termo é a forma pela qual se registra a visita. Qual é a forma de se registrar uma visita? Lavrando uma ata. Essas atas, os seus originais, são colocados onde? No livro de visitas e correições, que, aliás, tem, guardem, 50 páginas. Maravilha? Gente, quando vai fazer uma visita e correição, se olha o livro até a última folha, se olha o processo até a última folha, se olha o classificador até a última folha. E nessa última folha, lança o juiz corregedor permanente o seu visto em correição. Juiz corregedor permanente, gente, que é o juiz ali da comarca, que é o juiz da vara, que é o juiz que está todo dia ao lado do seu cartório, certo? O visto em correição. Meus amigos, pega um livro para ver. Você vai ler até quando? Regra geral, até a última folha, não é? Então, o juiz vai examinar os livros, os classificadores e os processos até a última folha. E na última folha ele vai colocar o carimbo dele para registrar o quê? Que ele viu até ali, que
que ele examinou até ali e que até ali, portanto, está ou constará desta ata de visita e correição. Acontece, meus amigos, que não é só o juiz corregedor que fiscaliza. Existe também o Corregedor-Geral da Justiça. O Corregedor-Geral da Justiça é o grande corregedor. É aquele que pode corrigir o tribunal inteiro, todos os cartórios, todos os funcionários, todos os juízes e até mesmo os próprios desembargadores. Corregedor-Geral da Justiça é uma pessoa antiga no tribunal, geralmente dos mais antigos, mais de 60 anos de idade, desembargador, com muitos anos de carreira, e ele sozinho, evidentemente, não dá conta de todo o Estado, não é? De fiscalizar todo o Estado. Por isso, ele tem os seus juízes assessores da Corregedoria Geral. E, além disso, há a fiscalização pelo juiz corregedor permanente. Então, lembre, o Corregedor Geral fiscaliza o Estado inteiro, o tribunal inteiro. Os juízes assessores seguem as orientações do corregedor e o assessoram nessa missão. E o juiz corregedor permanente só fiscaliza quem o corregedor geral determinar, ou quem estiver determinado. Exemplo, normalmente o juiz criminal, né? O juiz criminal de uma cidade do interior, ele fiscaliza a delegacia de polícia, ele fiscaliza também o estabelecimento prisional, a cadeia pública, se houver naquela cidade. Agora, o juiz da primeira vara criminal de São José dos Campos, por exemplo, ele fiscaliza o primeiro distrito policial, ele fiscaliza o estabelecimento prisional que for determinado, ele segue as ordens do corregedor geral e ele fiscaliza certamente o primeiro cartório criminal da comarca. Então, gente, eles para examinar, e vocês já sabem que eles vão examinar até a última folha, o que eles fazem? Determinam que os livros e classificadores, ou melhor dizendo, podem determinar que os livros e classificadores e autos sejam transportados para onde eles estejam, ok? Ou eles vão ao cartório, à repartição, ao estabelecimento para vistoriar e examinar os livros, ou também podem determinar que os livros sejam levados até onde estejam para poder, com calma, serem examinados. Legal? Agora, meus amigos, que livros são esses, não é verdade? Que livros são esses? Então, no artigo 23, nós temos os livros obrigatórios da Administração Geral do Fórum. E olha só, meus amigos, a Administração Geral do Fórum tem 5 livros: Registro de Feitos Administrativos, Registros de Portarias e Ordens de Serviço com índice, Registro das Decisões Terminativas proferidas em feitos administrativos, Protocolos de autos e papéis em geral e Livro do Tombo, que serve para registrar todos os móveis pertences do Estado existentes no edifício do Fórum. Meus amigos, eu não posso confundir a Administração Geral do Fórum com o ofício de justiça. Legal? E eu também não posso confundir os livros, estes são os livros, com os classificadores. E lembrando, eu não posso confundir com a Administração Geral do Fórum com o ofício de justiça. E classificadores aqui são 3. Primeiro, uma pasta, um objeto para guardar cópias de ofícios expedidos, porque o original foi enviado, para colocar ofícios recebidos. E também autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores obrigatórios. Geralmente no Fórum se usa pasta AZ. Tá certo? Geralmente no fórum se usa pasta AZ. Agora, meus amigos, eu falei o que para vocês? Eu falei para vocês que esses são os livros e classificadores da Administração Geral do Fórum. Eu não posso confundir com os livros e classificadores obrigatórios dos ofícios de justiça, tá? Ofício de justiça tem livro de visitas e correições, tem livro de protocolos de autos e papéis em geral, tem livro de carga de autos, tem livro de registro de feitos administrativos, tem registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos e tem aqueles pertinentes à corregedoria permanente previstos no artigo 23. Olha só, meu amigo, o que acontece? Se você só tem um cartório, só um cartório no fórum, é claro que esse cartório também vai fazer o papel da Administração Geral do Fórum e, consequentemente, como diz aqui no final, vai ter
os livros do artigo 23, que são os livros da Administração Geral do Fórum. Além do mais, tem uma coisa, meus amigos. Imagina o Fórum João Mendes, mais de 40 varas cíveis. É claro que a Administração Geral do Fórum é independente, totalmente independente, não é? E por isso tem lá os livros e classificadores da Administração Geral do Fórum. Agora, as outras demais, mais de 40 varas cíveis, são os ofícios de justiça e tem esses livros. Mas atenção, como eu já disse, uma coisa são os livros, outra coisa são os classificadores. Não é verdade, meus amigos? E aí, acontece o seguinte, aqui, olha só, na tela, estão os classificadores, não da Administração Geral do Fórum, mas dos ofícios de justiça. Olha só, meus amigos, os classificadores dos ofícios de justiça. E aí nós temos para atos normativos e decisões da Corregedoria Permanente com índice, para cópias de ofícios expedidos. Ah, lindo! Esse aqui podemos até colocar de cor diferente, porque ele também tem na Administração Geral do Fórum. Aliás, o terceiro também tem na Administração Geral do Fórum para ofícios recebidos. Meu amigo, você não sabe o que é ofício? Ofício é forma de comunicação entre a autoridade. A autoridade não manda cartinha, recadinho, beijinho, e-mailzinho. A autoridade manda ofício, não manda cartinha, não manda bilhetinho, não manda recado. Manda ofício. Ofício é forma de comunicação entre autoridades, tá certo? GRD só tem em cartório, só tem no ofício de justiça. Por quê? Porque é guia de recolhimento de diligência do oficial de justiça. Ora, as bolas, não é? Ó, cópias de guias de levantamento em favor de auxiliar da justiça não funcionário. Isso é coisa de cartório, não é coisa de Administração Geral do Fórum. Os que estão em verde tem na Administração Geral do Fórum. Legal? Maravilha! Olha só, tem mais aqui ainda, gente, ó, para mensagens eletrônicas enviadas que não forem juntadas a autos de processo. Claro, você tem e-mail que, se for pertencente a um processo, vai ser juntado no processo. Aqui são e-mails que não fazem parte de um processo, tem uma pastinha para guardar tanto os e-mails enviados quanto os e-mails recebidos pelo cartório. Além disso, olha só, para relatórios de cargas eletrônicas, para petições e documentos desentranhados, né? Desentranhamento, vale lembrar que nem sempre é substituído por cópia, mas se for numa peça desentranhada, numa petição, num documento retirado dos autos, se for colocada a cópia, vai ser cópia simples, nunca cópia autenticada. E não é obrigatório a cópia simples, é facultada a cópia simples. E se não colocar a cópia simples, coloca o que no lugar, meus amigos? Coloca uma folha em branco no lugar das peças e documentos desentranhados, não é? E aí vem o nono, para autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores obrigatórios. Ué, se eu tenho uma pastinha, meus amigos, para poder guardar, não é, papéis, autorizações e certidões de inutilização de livros obrigatórios, é porque certamente eles podem ser inutilizados. E a prova está aqui, meus amigos, artigo 74, parágrafo 2º. Artigo 74, parágrafo 2º. Tá aí, gente, após revisados e decorridos 2 anos do último registro efetuado, os livros de carga de autos e mandados, desde que reputados sem utilidade para conservação em arquivo pelo escrivão judicial, poderão ser inutilizados mediante prévia autorização do juiz corregedor permanente. E olha só aqui, meus amigos, a autorização consignará os elementos indispensáveis à identificação do livro que foi autorizada a sua destruição. E será arquivado em classificador próprio. Meus amigos, não existe nenhuma pastinha escrito classificador próprio. Eu quero saber, qual é o classificador próprio para guardar autorizações e certidões. Ai, meu Deus, será que você vai acertar?
autorizações e certidões de inutilização de processos, de livros e classificadores obrigatórios. Está aqui, ó, com certidão da data e a forma da inutilização. Forma da inutilização é a maneira pela qual foi inutilizado. E aí eu pergunto, e aí, meus amigos, qual é o classificador próprio? Qual é o classificador próprio? Qual é o classificador próprio para guardar a autorização? Não é? Qual será que é o classificador próprio? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E aí, gente? Já me falou aí, eu não escutei? Hein? Sim ou não? Sim ou não? Então, está aqui na tela. Inciso 9. Classificador próprio para guardar autorizações e certidões é o classificador do artigo 75, inciso 9, para autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores obrigatórios. Maravilha, meus amigos, maravilha. E isso tudo, gente, nós precisamos dominar para não ter perigo, para detonar na prova. Então, vamos memorizar. Mais uma dica? Tá aí, gente. Qual é o prazo para a autuação de petição inicial ou denúncia? O prazo é de 24 horas. O prazo é de 24 horas. O que é autuar, meus amigos? Autuar é receber a petição e colocar uma capa. Autuar é colocar uma capa, transformando em processo, com forma de processo. E eu colocando uma capa nessa petição inicial, nessa denúncia, qual é a máxima quantidade de folhas que eu vou colocar dentro dessa capa? Tá aí, meus amigos, a resposta. Os autos do processo não excederão de 200 folhas, regra geral. Podemos ter exceção, olha aqui, salvo determinação judicial expressa em contrário ou para manter peça processual com seus documentos anexos. Nesse caso, pode o volume ser encerrado com mais ou menos folhas. E explico, meus amigos, o que acontece nesses casos. O que acontece? A capa que você vai colocar para fazer a autuação, que foi comprada pelo tribunal mediante licitação, ela tem, sim, capacidade para 200 folhas. Então é por isso que, regra geral, ela tem 200 folhas. Agora, eu não posso descumprir a ordem do juiz. Se o juiz mandar colocar mais, coloca, dá um jeito. Se o juiz mandar colocar menos, também. Agora, tem outra coisa, eu não posso dividir um documento, né? Imagina um contrato de 20 páginas, eu não posso colocar 10 páginas no primeiro volume e as outras 10 no segundo volume. O contrato tem que permanecer junto integralmente, seja no primeiro volume, seja no segundo volume. É por isso que eu posso fazer o quê? Eu posso terminar o primeiro volume com mais ou menos folhas. Próxima dica, certidões. Certidões são declarações oficiais, não é? Certidões são declarações oficiais. Regra geral, o prazo é de 5 dias a partir da data do recebimento do pedido aí pelo ofício de justiça, certo? Fornecendo ao interessado o devido protocolo do seu requerimento. Então, essa é a regra geral. Se alguém for pedir certidão no balcão do cartório, o prazo vai ser de 5 dias. No entanto, existe uma regra especial que está aqui, olha só, são atendidos em 48 horas, meus amigos, os pedidos de certidão de objeto e pé formulados pelo correio eletrônico, e-mail, de um ofício de justiça para outro. Ou seja, o que nós temos aqui, meus amigos? Um cartório por e-mail pediu a certidão para outro cartório, não é? E-mail institucional, e-mail da instituição, de tal sorte que se trata de um pedido interno, não é? De uma repartição para outra. E por e-mail, daí agilidade e daí o prazo diferenciado de 48 horas, tá certo? De 48 horas. Bom, você sabe que no processo existem as intimações. E as intimações não deixam de ser mais ou menos do que comunicar à parte
os atos praticados no processo. Legal? Então, aí é o seguinte, o processo não pode ficar parado e por isso que os despachos, decisões interlocutórias e sentenças devem ser encaminhados à publicação dentro do prazo máximo de 3 dias, certo? Dentro do prazo máximo de 3 dias para poder, então, chegar ao conhecimento da parte. Porque se não chegar ao conhecimento da parte que o processo dela está andando, ela vai até o cartório para saber. E se ela for ao balcão do cartório, vai te incomodar como escrevente final do processo, ter que parar de fazer os seus trabalhos para atender a parte que vai procurá-lo. E aí a pergunta é: quem pode consultar processos no balcão? Aliás, gente, essa é a última dica. E eu vou dizer o seguinte, preste atenção. Consulta é uma coisa, carga é outra coisa. Consulta é acesso, é consulta no balcão, é exame no cartório, em cartório, no balcão ou na sessão de consultas. Carga é ato ou efeito de carregar. Então aqui a gente tem que ter basicamente 2 coisas em mente. Primeiro, regras para acesso e consulta no balcão são uma. Regra para carga é outra. E o principal ponto de diferenciação nesse caso é o segredo de justiça, que vai fazer total diferença. Por quê? Regra geral, meus amigos, olha só, o acesso aos autos não interessa se é judicial ou administrativo, não interessa se é processo em andamento ou findo, interessa o quê? Interessa aqui, ó, vou fazer de outra cor, que é acesso, é consulta, portanto, no balcão, certo? Consulta no balcão de autos judiciais e administrativos de processos em andamento ou findos. Olha só, não precisa ter procuração. Não precisa ter procuração, desde que não estejam sujeitos a segredo de justiça. E aí, meus amigos, quem pode ver? Quem pode ter acesso? Quem pode ter acesso? Olha aqui, advogado, estagiário e público em geral. Todo mundo. Todo mundo pode ter acesso. Tá vendo aí? Todo mundo pode ter acesso. Com acesso como? Exame no balcão do ofício de justiça ou sessão administrativa. E olha só que lindo, meus amigos. Olha só que lindo. Podem tomar apontamentos, ou seja, fazer anotações, podem solicitar cópias reprográficas, bem como utilizar scanner ou máquina fotográfica. O que não pode? Alguma coisa não podia poder, não é verdade? Não pode desencartar, não pode retirar as peças do processo para poder fotografar melhor, para poder tirar uma cópia melhor, tá certo, meus amigos? Olha só, o importante então é o seguinte, não confundir carga com acesso, com consulta. E aí, lembrar o seguinte, meus amigos, artigo 160, na hipótese de processos correrem em segredo de justiça, processos sigilosos, o seu exame em cartório será restrito às partes e aos procuradores devidamente constituídos, ou seja, contratados com procuração. Beleza? Porque sem procuração o processo não se vê, mesmo sendo advogado, processos de segredo de justiça. As normas são bem claras, Processo que corre segredo de justiça, o exame em cartório é só para parte, autor e réu, quem pediu e contra quem algo foi pedido, ou os seus procuradores, os seus advogados, devidamente constituídos, ou seja, com procuração, contratados. Onde está escrito constituído, leia-se contratado, leia-se constituído. Maravilha, meus amigos, maravilha, muito bom. E assim, meus amigos, vamos para a dica final? Dá mais uma dica? Dá. A carga, regra geral, meus amigos. A carga, regra geral é o seguinte, a carga, ato ou efeito de carregar, olha só, ato ou efeito de carregar, autos judiciais e administrativos em andamento no cartório, olha só, gente, é reservada unicamente a advogados ou estagiários de direito, regularmente inscritos na OAB,
contratados como procuradores de alguma das partes, meus amigos. Então, a carga de autos judiciais e administrativos em andamento no cartório é reservada unicamente a advogados ou estagiários, ou seja, as partes não podem fazer carga. Aliás, carga desde que sejam constituídos procuradores, ou seja, tenham procuração, tenham sido contratados. E se eles são contratados, é claro que não interessa se é segredo de justiça ou não, porque uma vez contratados podem levar. Outra coisa, ó, ressalvados processos findos e que não estejam sujeitos a segredo de justiça, a carga pode ser mesmo sem procuração. Advogado mesmo sem procuração pode levar processo segredo de justiça, e aí o prazo é de 10 dias. Lembra? Findos, processos encerrados, ou seja, findos é só trocar o O pelo E, findas 10 dias e coisa pronta para nunca mais esquecer. E dica final, tem mais um minutinho? Mais um minutinho aqui. Carga rápida, gente. A carga rápida é aquela que dura 1 hora. E se o fórum fecha às 19, a carga rápida é só possível, desde que requerida, até às 18 horas. Legal, gente? Maravilha. Essa é a minha contribuição, minha meia hora para a Semana do Escrevente, para você que quer ser escrevente, para você que vai detonar na prova, vai gabaritar, vai arrasar, vai destruir, vai detonar. Projeto Gabaritando Normas da Corregedoria. Venha conhecer o nosso trabalho, veja o nosso curso teórico completo, nosso curso de testes, nossas manutenções, nossos intensivos. E faça o máximo, porque todo esforço será recompensado, tudo vai dar certo, você vai ver. Em breve, juntos nos encontraremos pelos corredores do tribunal. Um grande beijo, obrigado por você que ficou aqui até o fim e até a próxima. Tchau, tchau.